Uniclac. Aula 5, bloco 3, ainda falando de sentença. Preste atenção aqui, vamos agora trabalhar a exceção do princípio da adstrição, da congruência, né, de que o juiz está vinculado ao que foi pedido. Exceção de sentença extra petita, ultra petita, enfim. Quais seriam essas exceções? Primeiro, acompanha comigo. Quando o juiz incluir juros e correção monetária na liquidação. Então, por ser um pedido implícito, o chamado pedido implícito, não impede que o juiz, na fase da liquidação, inclua juros e correção monetária. Isso é totalmente possível. Segunda exceção, quando o juiz defere salário, quando o pedido for de reintegração. Acho que você estudou, tenho certeza, o artigo 486 ou 496, deixa eu ver, a memória tá boa. Acho 496 da CLT, acho que a memória está boa, hein? Em que o juiz vai converter, na verdade, ele pode fazer isso, a reintegração do empregado estável para uma indenização. E essa indenização corresponde aos salários do período estabilitário. É possível sim. Juiz verificando que reintegrar aquela parte não é aconselhável, que vai dar galho aquilo, ele pode converter a reintegração em uma indenização. E essa indenização vai corresponder aos salários do período estabilitário. Só isso. Então, isso também é totalmente possível. Terceira situação, deferir adicional de 1/3 de férias. Acontece bastante na prática. Qual é o seu pedido? Quero férias do período de 2012 e 2013. Tá. Você não colocou a acrescido do terço. Pode o juiz deferir as férias e acrescer ao terço constitucional? Pode. Também um outro pedido implícito. Ele pode fazer isso tranquilamente. É bom que a parte o faça, claro. Mas é possível sim inserir uma exceção ao princípio da congruência ou da distrição. 4. Conceder adicional de horas extras de no mínimo 50%. O que você pede? Horas extras. Eu trabalho além da 8ª diária e 44ª semanal. Então vou ajuizar uma ação pedindo horas extras. Show, fechado. O juiz defere as horas extras, tá? Ele pode deferir horas extras e pode tranquilamente acrescer o adicional de no mínimo 50%, estampado no artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal. Algum problema? Nenhum problema. Ele está deferindo horas extras acompanhadas do adicional que você não colocou. Também é possível. Mais uma situação. Determinar anotação na carteira de trabalho, na CTPS, quando houver pedido de reconhecimento de vínculo. O que você pede? Eu quero reconhecimento de vínculo. Eu fui ao shopping. Neste caso, se você quer reconhecimento de vínculo, deve ser anotado também na carteira de trabalho o reconhecimento de vínculo. Você só pediu o reconhecimento, mas não pediu para anotar na carteira de trabalho. Da mesma coisa, quando o pessoal pede o seguinte, eu quero as verbas rescisórias. Tá, recebeu as verbas rescisórias, mas esquece de pedir a baixa. Tem que pedir a baixa também na CTPS. São situações super importantes. Vem o artigo 493 do CPC e diz, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento de mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Né? Então, qualquer momento que depois que propõe a ação, o juiz verificar um fato constitutivo, impeditivo, modificativo, o que for, ele pode, na verdade não fala impeditivo, né? Constitutivo, modificativo ou extintivo, ele pode se manifestar na fase da sentença, sem nenhum problema. E aqui sempre falando, né, que ele deve ouvir as partes, porque o CPC é tudo preso hoje no princípio da cooperação, a gente não pode esquecer disso. Bom, a súmula, vale a pena, 394 do TST, ela diz o seguinte, o artigo 493, qual que é o nome 493, Genzete? Esse aqui que você acabou de ler comigo. O artigo 493 do CPC, que admite a invocação de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente à propositura da ação, é aplicável de ofício aos processos em curso em qualquer instância trabalhista. Cumpre ao juiz ou tribunal ouvir as partes sobre o fato novo antes de decidir. Então, sempre dizendo, sempre mostrando
que se apareceu depois da ação um fato constitutivo, modificativo ou extintivo, o juiz pode se manifestar e vai se manifestar quando da propositura da ação. Ok, mas sempre permitindo a manifestação das partes, sempre permitindo o contraditório prévio. Ok, meu agente? Quando que se publica a sentença, ou como que se publica? A intimação de uma sentença ocorre na própria audiência em que ela foi proferida. Então, se você estiver no procedimento sumaríssimo, a audiência una, a audiência única, todos os atos acontecem no único dia. Então, naquela audiência, se a sentença foi proferida, ali ocorreu a intimação da sentença. Ali ela é publicada. Lembrando que o réu revel deve ser intimado da sentença via postal com aviso de recebimento. O revel, ele não é intimado dos atos processuais que ocorrem. Claro que não. Mas da sentença, sim. Então, da sentença, o réu revel será intimado. Agora, se eu estiver no procedimento regra, no procedimento ordinário, e acontecer aquela situação do juiz fracionar as audiências, em audiência de conciliação, audiência de instrução ou de julgamento, é na audiência de julgamento que incumbe a parte comparecer nela para tomar conhecimento daquela decisão, da sentença, sob pena de ser considerada intimada naquela data, naquele momento. Então, se ela foi ou não, não tem efeito nenhum. Ela vai para ter ciência, ela vai para ter conhecimento daquela decisão, porque ali, ó, lembra, é o dia do susto, é o início do prazo. O dia útil seguinte já é o primeiro dia do prazo recursal, ok? Então, olha aqui a súmula 197 do TST de novo. A gente já falamos ela umas 2, 3 vezes nesse curso. O prazo para recurso da parte que intimada não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença conta-se da sua publicação. E a publicação ocorre no ato, nessa sentença. Essa sentença aí é o dia do susto. Bom, se não ocorrer nessa audiência, o juiz ainda pode anexar, juntar a decisão aos autos no prazo de 48 horas. E dessas 48 horas a parte não vai ser intimada, então tem que sempre comparecer nessas 48 horas, já que na audiência de julgamento o juiz não juntou e é um prazo impróprio, para ele receber, para ele ter ciência daquela sentença. Se nas 48 horas o juiz não juntar a sentença aos autos, aí você pode ir para a casinha, ficar sentadinho aguardando a sua intimação. É a súmula, já vimos muito também, mas fixa, 30 do TST, que diz assim: quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, aí está o prazo, contadas da audiência de julgamento, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Aí vai para casa e aguarda ser intimado da sentença. Aí é o recado. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, o artigo 485 do CPC, no parágrafo 7º, traz uma regrinha interessante sobre a apelação. Fala o seguinte: interposta a apelação é recurso de lá do processo civil, não é nosso não. Em qualquer dos casos que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 dias para se retratar. Então, 5 dias para se retratar. Então, ó, tem a sentença, beleza? Da sentença, lá no processo civil, cabe apelação. Vai devagar. Então, quando interposta essa apelação, o juiz ainda vai ter 5 dias para se retratar da sua sentença, em alguma situação, em algum caso. Eu aplico isso ao processo de trabalho? Fala aí, TST. O artigo 3º da Instrução Normativa 39 do TST diz que o artigo 485, parágrafo 7º do CPC, em relação aí ao juízo de retratação nosso, no recurso ordinário, aplica-se sim ao processo de trabalho. Então, tem a sentença, interposto o recurso ordinário, ainda cabe ao juiz se retratar no prazo de 5 dias, em qualquer situação. Em qualquer situação. Bem interessante isso aqui, tá? Cuidado para você não errar. Bom, decisão interlocutória, agora vencemos a sentença. Decisão interlocutória, ela parece uma sentença, mas não é uma sentença. O artigo 203, parágrafo 2º do CPC diz que decisão interlocutória é todo procedimento judicial de natureza decisória que não se encontra no parágrafo 1º. Não ajudou em nada, né? Diz que decisão interlocutória é todo ato decisório, mas que não é uma sentença. Pois é. E o artigo 893, parágrafo 1º da CLT, fala que os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juiz ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias
em recurso de decisão definitiva. Então, reforçando, decisão interlocutória é recorrível de imediato. Eu só posso recorrer ao final se me interessar ainda. Agora, de plano, eu não recorro da interlocutória, só ao final. Beleza? Despacho. Despacho não tem carga decisória. O artigo 203, parágrafo 3º do CPC diz: são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou requerimento da parte. Então, ó, todos os demais. O que é despacho? O que não é sentença, o que não é decisão interlocutória. Todos os demais atos do juiz no processo eu vou chamar de despacho, 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 despacho. Impulsiona movimento. Basicão é isso. Parágrafo 4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devem ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Então, muitos despachos lá são logo feitos pelo próprio servidor, não tem que ter autorização do despacho. Mentira, muitos atos ordinatórios vão direto pelo próprio servidor, não precisando de despacho do juiz. Muitas vezes o juiz só revê aquela situação. E o artigo 1001 do CPC acabou com qualquer dúvida de que despacho não cabe recurso, tá? Não cabe nenhum recurso para um despacho. Só tem despacho, só tem recurso de sentença e decisão interlocutória a depender da situação. Acórdão. O que é um acórdão? 204 do CPC. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Então, toda decisão colegiada você chama de um acórdão. O juiz tem uma sentença monocrática. Agora, uma turma do TRT julga o seu recurso ordinário. Como é que fica lá? Acórdão a turma. Então, acórdão é uma decisão de um colegiado. Decisão de colegiado é um acórdão. Qual é a natureza de um acórdão? A natureza de um acórdão pode ser... Deixa eu colocar aqui uma canetinha. Pode ser de sentença ou decisão interlocutória. Então, a natureza de um acórdão pode ser uma sentença ou uma decisão interlocutória. Repetindo, a natureza de um acórdão pode ser uma sentença ou uma decisão interlocutória, sem nenhum problema, tá? Tudo eu vou chamar de acórdão. Fechado? Tranquilo? Sim ou não? Sim? 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 Beleza. Bom demais. Muito bem, meus amigos. Vamos iniciar agora, nessa aula 5, nesse bloco 3, o tema mais importante da sua prova. O tema mais importante do processo do trabalho, que é o estudo dos recursos. Eu não tenho a menor dúvida que essa é a temática mais importante para a sua prova. Por ser a temática mais importante, eu peço atenção máxima nesse estudo. Então eu peço que você, sei lá, desligue o celular, feche a porta do quarto, feche a janela, fica trancado, no escuro não, no claro, desliga tudo e faz uma concentração máxima. Sugiro ainda que se você não tem um caderno, um bloco de notas, pega alguma coisa para anotar os principais pontos. Ah, tem a apostila, eu sei, mas anota ou na apostila mesmo alguns pontos principais importantes. Vamos falar dos recursos no processo do trabalho. E quando a gente estuda os recursos no processo do trabalho, como eu sei que é o tema mais cobrado em prova, como eu sei que para muitos, inclusive para você técnico, é o tema mais puxado, mais difícil, mas é o mais importante, eu faço uma divisão didática. A gente começa o estudo da teoria geral dos recursos e depois vamos estudar os recursos em espécie. Então vamos iniciar com a teoria geral dos recursos e depois com os recursos em espécie. Então, já coloca no seu caderno, por gentileza, a teoria geral dos recursos. Só que é interessante que você conheça basicamente quais são os recursos que cabem aqui no processo de trabalho. Claro, você vai começar um estudo, você precisa, é claro, é evidente, conhecer quais são os recursos que você vai utilizar aqui. Nós temos uma sentença que um juiz profere. Então, a regra é essa. De uma sentença proferida por um juiz do trabalho, o recurso cabível é o recurso ordinário
que será julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho, que é o TRT. Então, da sentença, cabe um RO para o TRT. Do acórdão do TRT no recurso ordinário, cabe recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. Se eu já estou aqui no TST, eu já estou na última instância trabalhista, o último órgão trabalhista, como é que vai caber outro recurso? Cabe outro recurso para o próprio TST, que são os embargos ao TST para o próprio TST. Você vai entender toda a situação dessa quando estudarmos os recursos sem espécie. Agora é só a linha reta, a linha direta, um papo bem tranquilo dos recursos, tá? Então, cabe embargos ao TST para o próprio TST. Como é que o mesmo tribunal, Rezende, vai julgar vai julgar dois recursos? Aí é só você visualizar o TST assim, ó. Pensa no TST, um prédio, e aí ele é dividido em turmas, na SDI, que é a seção de dissídios individuais, e na SDC, que é a seção de dissídios coletivos. As turmas, a turma do TST, ela vai julgar o recurso de revista. Opa! O recurso de revista vai ser julgado pela turma. Turma vai julgar o recurso de revista, o RR. RR não é Rogério Renzetti, recurso de revista. E os embargos ao TST serão julgados, via de regra, pela SDI. Então, você pensa no TST em aí vários departamentos. Então, as turmas, e são 8, vão julgar o quê? Recurso de revista. E os embargos ao TST, via de regra, vão ser julgados pela SDI, pela seção de dissídios individuais do TST. Fechado? Vamos voltar lá que não acabamos não. Só para a gente mesmo fazer o apanhado aí nessa linha. Deixa eu só apagar aqui, que você já entendeu por que são dois recursos para o mesmo tribunal. Pensando aí em divisões de departamentos, assim podemos falar. Bom, então sentença do juiz RO para o TRT, recurso de revista para o TST, muito bem, e os embargos ao TST para o próprio TST. Aí no finalzinho dessa linha do tempo aqui, cabe ainda o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Embora o recurso extraordinário não seja um recurso próprio nosso, ele cabe no processo de trabalho. É claro que ainda cabem outros recursos que não foram falados aqui, como os embargos de declaração, como o agravo de instrumento, como o agravo de petição, esse eu quero falar agora, rapidamente, como o pedido de revisão, como o agravo interno ou agravo regimental. Então, nós temos outros recursos no processo, mas o caminho aqui é reto, o caminho é direto. Eu quero que você fique comigo nesse momento, nesse caminho direto. Da sentença provida pelo juiz de trabalho, cabe recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho. Do acordo TRT em RO, cabe recurso de revista para o TST. Se eu já estou no TST, se eu já estou na última instância trabalhista, o caminho é reto, o caminho é direto. Cabe embargos ao TST para o próprio TST. E ao final da linha do tempo, cabe o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Embora não seja um recurso próprio nosso, ele cabe sim no processo de trabalho. Nós temos ainda, você vai entender, os embargos de declaração, nós temos o agravo de instrumento, tem só uma finalidade no processo de trabalho, nós temos o agravo de petição, temos o pedido de revisão e temos ainda o agravo regimental. Para você visualizar o agravo de petição, que esse eu julgo muito importante, não muda muita coisa não. Só frisar aqui rápido. Você já viu, ó, vem comigo só nesse pedacinho aqui, que da sentença que o juiz profere, o recurso cabível, o recurso ordinário para o TRT. Não é isso? RO para o TRT. Pois bem, vamos imaginar, deixa eu apagar exatamente só aqui, que é o que me interessa, vamos imaginar que nós não tenhamos essas duas situações aqui. Essas são iguais, essas continuam, essas já vou explicar. Mas agora o papo é outro. Qual vai ser o papo? Né? Agora, nós temos, na verdade, uma sentença. Nós temos uma sentença de um juiz do trabalho na fase da execução. Olha o que eu falei, sentença do juiz na execução. Se eu tenho uma sentença do juiz na execução, qual é o recurso cabível? RO? RO? Não, Deus me livre, sai, show. Da sentença do juiz na execução, o recurso cabível é o agravo de petição para o TRT. Parece o RO, mas não é.
da sentença do juiz na execução, o recurso cabível é o agravo de petição. Sentença do juiz na execução, agravo de petição. Execução, petição, execução, petição, execução, petição. São, não é chão, não, é são. Sentença do juiz na execução, cabe agravo de petição. RO não. E depois tudo igual. Aí depois cabe recurso de revista para o TST, embargos ao TST para o próprio TST, depois recurso para o STF. Vamos imaginar que tudo seria uma linha aí clara e linda, né? A ideia básica é essa. Fechado, pessoal? Muito bem. Com isso, então, visto agora esse primeiro contato bem superficial, não é para sofrer, para ficar tranquilo em relação aos recursos no processo de trabalho, passaremos a análise da teoria geral dos recursos. Vamos começar com um conceitinho bem básico de recurso, que a doutrina traz. Recurso é o meio processual idôneo. Recurso é o meio processual idôneo colocado à disposição da parte vencida, do terceiro prejudicado e do Ministério Público, para que a decisão judicial impugnada seja reformada, esclarecida, invalidada ou integrada. Daí eu pego a seguinte informação: quem pode recorrer? A parte vencida, um terceiro prejudicado e o Ministério Público. Quem pode recorrer? Parte vencida, terceiro prejudicado e o Ministério Público. Aí está. Pega uma situação fácil e rápida. Vamos então passar para analisar agora, já que é teoria geral, a classificação dos recursos. Quando eu falo em classificação dos recursos no processo de trabalho, eu vou ter a classificação quanto ao objeto. Quanto à natureza, basicamente é isso. Nós temos um recurso de natureza extraordinária e teremos um recurso de natureza extraordinária. Um recurso de natureza ordinária, você busca tutelar um direito subjetivo da parte. Direito subjetivo. Estou inconformado porque eu perdi, não aceito perder. Isso é um direito subjetivo. Num recurso de natureza extraordinária, você tem uma rediscussão ampla da matéria impugnada. Você pode reclamar matéria de fato, de direito, de provas, então rediscussão ampla da matéria impugnada. Já quando você está diante de um recurso de natureza extraordinária, você busca tutela, um vício na própria lei e na sua correta aplicação. Não há, num recurso de natureza extraordinária, uma rediscussão ampla. Não há uma discussão de matéria de fatos, matéria de prova. Você só vai discutir num recurso de natureza extraordinária matéria de direito. Matéria exclusivamente de direito. Atente-se bem a isso. Tudo bem? Quanto à fundamentação de um recurso, eu posso ter um recurso de fundamentação livre. O que seria um recurso de fundamentação livre? Recurso de fundamentação livre é aquele que não tem que lançar a mão de nenhum vício para recorrer. Se eu tenho uma sentença de um juiz do trabalho que me condena a pagar 100 mil reais, pelo simples fato de eu não querer pagar 100 mil reais, eu posso recorrer. Então, o recurso ordinário seria um recurso claro e clássico de exemplo de fundamentação livre. Eu não tenho que buscar nenhum vício específico para recorrer. Já um recurso de fundamentação vinculada, a própria lei me apresenta vícios específicos para que eu possa recorrer e eu devo apontar. Se eu quero opor de uma sentença os embargos de declaração, eu tenho que vislumbrar uma omissão, uma obscuridade, uma contradição ou um manifesto equívoco da análise dos pressupostos extrínsecos do recurso. Se eu quero interpor um recurso de revista, eu tenho que mostrar a violação à lei federal, à Constituição Federal ou uma divergência jurisprudencial. A lei exige vícios específicos para a interposição do recurso de revista. Então, o recurso de fundamentação livre é um recurso que eu não tenho que lançar mão de nenhum vício específico para recorrer. Exemplo clássico é o RO. Recurso de fundamentação vinculada é aquele que eu tenho necessidade de demonstrar o vício que a própria lei apresenta quando da interposição daquele recurso. Fechado? Muito bem. Quanto à extensão de um recurso, nós temos quanto à extensão do recurso, nós temos a extensão em relação à matéria impugnada. Eu posso ter um recurso de extensão total ou eu posso ter um recurso contra a matéria impugnada de extensão parcial. O que seria contra a matéria impugnada um recurso de natureza total? Recurso de natureza total é aquele em que eu posso, claro, vou discutir
toda matéria em que eu fui sucumbente. Então, esse é um recurso de fundamentação total. Em relação à matéria que eu fui sucumbente, eu recorro sobre tudo. Já o recurso quanto à matéria impugnada de extensão parcial é aquele em que eu impugno apenas parte da matéria em que eu fui sucumbente. A outra decisão, parte da decisão, eu acabo acatando, eu acabo aceitando. Muito bem, deixa eu abrir aqui uma telinha para a gente fazer um exemplo que eu acho que vai ajudar bastante. Vamos imaginar então aqui que eu tenho uma sentença do juiz do trabalho, claro. Então temos na mão uma sentença em que condenou o reclamado a pagar férias, horas extras e 13º salário. Essa foi a condenação. Tem que pagar férias, horas extras e 13º salário. Então, se eu interpuser um recurso ordinário, por exemplo, impugnando férias, horas extras, 13º salário, vem para mim. Então, nesse caso, quanto à matéria impugnada, eu tenho recurso de natureza total. Eu estou impugnando tudo, beleza? Quanto à extensão, melhor dizendo, ela é total. Agora, imagina que a condenação seja de fato essa mesma. Mas, o que eu vou fazer? Eu não vou impugnar em relação ao 13º salário, não. Em relação ao 13º salário, eu me conformo que eu tenho que pagar. Eu vou impugnar apenas em relação às férias e às horas extras. Nesse caso, quanto à extensão da matéria impugnada, o meu recurso é parcial. Quanto à extensão, essa extensão é parcial. Extensão total é quando eu vou falar, manifestar, impugnar toda a matéria que eu fui sucumbente. Quando parte da matéria que eu fui sucumbente eu aceitei, deixei para lá, não recorri, né, eu estou acatando, na verdade, quanto à extensão, ela será um recurso de natureza parcial, de extensão parcial, perdão, quanto à matéria impugnada. Ok? Quanto à independência ou subordinação. Quanto à independência ou subordinação, nós temos que saber que existe, como regra, o recurso principal. Um recurso principal é um recurso que não é vinculado a nenhum outro. É um recurso independente, totalmente independente. Quero dizer, se eu tenho uma sentença onde o reclamante pediu 100 mil e o juiz só deu 30 mil. Então tem uma sentença parcialmente procedente. Se a sentença é parcialmente procedente, ambos vão ter interesse em recorrer. Tanto o reclamante que não quer só 30, que é os 100 mil, quanto o reclamado que não quer pagar nada. Nem 100, nem 30, não quer pagar nada. Então, nesse caso, ambos podem interpor o seu recurso ordinário dessa sentença. Veja que quanto à independência ou à subordinação, esse recurso é totalmente independente. Ele não está vinculado a nenhum outro. Agora, então seria um recurso principal, por ser independente. Agora pode ocorrer de uma das partes não interpor o seu recurso no momento oportuno, mas sim deixar para colar, adesivar o seu recurso em um outro. Então veja, se o recurso ficar condicionado a um outro recurso, eu tenho um recurso subordinado ou adesivo. E o recurso na forma adesiva, ele não cai não, ele despenca na sua prova. Então eu te convido para o último bloco da nossa aula de número 5. Você já vem comigo bombando aí, já pode clicar aí e vir para o recurso adesivo que vai cair na sua prova. Fico aqui paradinho, te esperando. Volto já. Clique lá.